Maurício, nós estamos lançando hoje aqui no meio uma ferramenta chamada Compara Pesquisa. Está aberta para todo mundo acessar. Marco, você põe no ar, por favor? Na verdade, a inteligência por trás desse Compara Pesquisas não é nossa, é de vocês do Ideia. Explica para a gente o que as pessoas vão encontrar nessa página. Está todo mundo olhando para ela agora. Bom, eu acho que são 3 pilares importantes, tá, Pedro? O primeiro pilar, eu acho que é a gente poder trazer para os assinantes, para os leitores, todas as pesquisas, né? A gente está olhando aí o nosso universo de pesquisas, são pesquisas públicas que vão estar disponíveis para o eleitor, até para ele comparar, o nome é muito feliz nesse aspecto, comparar as diversas pesquisas públicas. Então, a gente tem pesquisa pública e você sabe que no Brasil as pesquisas têm um nível de transparência e de publicidade bastante acima do mundo, né? As pessoas, a partir do ano que vem, todas as pesquisas são registradas no site do TSE, as amostras, o questionário, enfim, tudo é muito público e muito transparente. Quem pagou as pesquisas. Então, todas as pesquisas vão estar acessíveis para os assinantes e leitores poderem olhar cada uma. O segundo, que eu acho muito importante, assim, que é mais importante do que cada pontinho aí nesse gráfico que está todo mundo vendo, eu acho que o maior valor que esse agregador pode trazer, que essa comparação pode trazer, são as tendências e como é que as coisas evoluem no tempo. E uma coisa que os agregadores no mundo inteiro, é uma coisa que era... Nos Estados Unidos é uma cultura muito forte de agregador, porque tem muita oferta de pesquisa nos Estados Unidos, mas uma coisa que esse agregador traz de muita relevância, Pedro, a todos aí, é justamente as curvas, as tendências, o ponto de partida, o ponto de chegada, a evolução, enfim. E é muito mais importante olhar essa tendência do que qualquer ponto isolado do ponto de vista da leitura do todo, né? E por último, é muito importante dizer que a gente começa com a avaliação de governo, mas quando a gente tiver os candidatos oficialmente estabelecidos, porque hoje a gente obviamente tem vários pré-candidatos, assim, muita especulação quem vai ser, quem não vai ser, mas a partir do momento que a gente tiver as candidaturas oficializadas, a gente vai ter um agregador de intenção de voto. E o agregador de intenção de voto, ele obviamente presta o mesmo serviço, que é mostrar as tendências durante a campanha, onde a gente vai ter, obviamente, uma oferta de pesquisas públicas muito maior do que a gente tem agora. Então, a gente vai ter uma leitura da avaliação do governo. Obviamente, a gente está falando de uma reeleição, né, Pedro? Então, ter uma leitura de avaliação do governo é muito relevante. Mas lá na frente a gente vai ter todas as pesquisas mostrando as tendências de intenção de voto também. Maurício, me diz uma coisa, se eu não me engano, vocês fazem pesquisa desde 1998, não é isso? Pesquisa presidencial. O banco de dados de vocês tem... Sim, foi a primeira. A primeira foi em 1998, a reeleição do presidente Fernando Henrique. Sim. Você, evidentemente, já acumulou alguma experiência de leitura dessas coisas. Eu sei que a gente está num momento esquisito e que o que normalmente acontece não necessariamente se repete. Mas, olhando para a avaliação do governo, que é o que a gente tem hoje aqui, isso diz alguma coisa sobre as chances de reeleição do presidente Lula? Como é que você faz, como é que se lê esse gráfico? Bom, você vê que tem 2 formas de ler, né? É um copo meio cheio e meio vazio também para o governo, né? O copo meio cheio... começar pelo copo meio vazio. No copo meio vazio que hoje, governos mal avaliados costumam não se reeleger, né? E quando você olha a curva, você vê que a curva vermelha, que é a negativa, é maior que a curva positiva. Então assim, do ponto de vista puramente gráfico aqui, você está vendo que é uma eleição, uma população que mais reprova o governo que aprova. Isso não combina com reeleição. Muito pelo contrário, né, Pedro? A gente tem visto no mundo que a onda de incumbentes perdendo a eleição, ou seja, a oposição ganhando, é enorme nos últimos 10 anos. Eu fiz uma matemática aqui, nos últimos 10 anos, as eleições democráticas, 77% foram vencidas pela oposição. E justamente tinha uma característica comum, era um governo mais mal avaliado que bem avaliado, que é o caso da foto que a gente tem hoje. Agora, o copo meio cheio para o governo é que, na nossa tradição de reeleição no Brasil, aí os dados são, obviamente, do Fernando Henrique em 98, o Lula 2006, a Dilma 2014 e o Bolsonaro em 2022, todos os presidentes melhoraram a sua avaliação no ano de eleição, inclusive o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro estava numa situação bastante semelhante a essa curva que a gente vê aqui hoje, em 2021, e acabou melhorando a sua avaliação no ano da eleição, quase ganhou a reeleição. Então, a expectativa é que
o ano que vem seja um ano de melhora de avaliação para o governo, assim, dado o histórico que a gente tem aí. Tudo bem, é um histórico pequeno ainda, mas é um histórico concreto. Então, se você olhar hoje, é uma eleição de mudança, mas a história mostra que o presidente costuma se colocar numa posição muito importante. Por isso, a gente olhar esse agregador, essa tendência desse agregador, principalmente no primeiro semestre do ano que vem, Pedro, vai dizer muita coisa. Se essa curva estiver num grau ascendente, a chance de reeleição, obviamente, vai ser maior. Se essa curva estiver estagnada como está agora, a probabilidade de reeleição é menor. Eu olho para essa curva aí e o que eu vejo é a boca do jacaré fechando. A boca do jacaré abrindo ou fechando, evidentemente, essa expressão que a gente costuma usar para esse tipo de gráfico, para dizer se a curva está indo assim, ou seja, as retas vão se encontrar, ou não gosta, ou aprova, não aprova, ou se elas estão se distanciando. Você se referiu a essa curva como estagnada. É só impressão minha que tem uma tendência de as duas curvas se encontrarem? Não, sim, tem uma tendência, mas lembrando que esse ano teve uma piora, né? Você vê a curva vermelha subindo e, na verdade, a gente não sabe se a gente está voltando ao que a gente estava ali no começo de 25 ou se a gente vai para uma situação melhor, que vai dialogar mais com o começo do governo. Essa acho que é a grande pergunta do primeiro semestre do ano que vem, Pedro. Como é que vai estar essa curva? Se ela vai estar reta em relação a 25 ou se ela vai estar ascendente? E essa é uma das perguntas que, inclusive, esse agregador se propõe a ajudar aí a todos terem uma leitura melhor do processo, né? Você tem apostas, Christian, para a eleição do ano que vem? Estava pensando aqui, eu até queria fazer uma pergunta para o Maurício. O agregador de pesquisa agrega todas as pesquisas, independentemente, digamos assim, da percepção de quem agrega, da qualidade do instituto? Quer dizer, é um critério puramente quantitativo? Ou tem assim, tem aquele instituto aqui que não sei o quê, será que vale a pena agregar esse negócio aqui? Vai puxar para baixo, vai puxar para cima? Essa era a primeira pergunta que eu queria te fazer. Pergunta de metodologia. Esse algoritmo esse algoritmo especificamente, ele não atribui valor a uma pesquisa específica. E também o algoritmo é feito de uma maneira que uma pesquisa que puxa um ponto aqui embaixo ou muito em cima também ele não interfere na tendência da curva, que é justamente o que foi citado aí no começo, que é a harmonização, né? Então é uma escolha para você ter todos os pontos, né? Para a gente pegar um ponto não vai mexer na tendência da curva. Por outro lado, uma coisa que o assinante pode fazer é brincar com isso, tirar os institutos que ele achar que não vale a pena estarem, colocar, enfim, ele vai ter essa disponibilidade aí para poder eventualmente excluir alguns que ele não tem interesse em estar junto do agregador. Mas o efeito do algoritmo é tentar isolar esses pontos para que um ponto não faça grande diferença na tendência. Que negócio bem feito, hein? O pessoal é bom. Tinha que ser daqui mesmo. Bom, uma observação que eu queria fazer sobre o gráfico é a seguinte: do ponto de vista da previsibilidade, do que ele oferece da previsibilidade hoje, né, evidentemente, que a gente está lá longe ainda da eleição, esse gráfico que fala da aprovação ou da reprovação do governo, eu diria assim que ele é mais firme no caso da linha do governo, porque a gente já sabe que o candidato do governo vai ser o Lula, ele vai ser candidato à reeleição. Então, eu acho que é uma coisa mais firme. Assim, o sujeito que aprova o governo é o cara que vai votar no Lula, que já tem o candidato. Né? Mas não necessariamente o cara que desaprova o governo não vai votar no Lula, porque ele ainda vai ter que depende do candidato. Então, essa curva é uma variável mais incerta hoje em dia ainda, entendeu? E tem uma coisa interessante também, porque no caso também do Lula, a gente já sabe que é o PT. Quando a gente olha para a oposição, a gente não sabe direito qual é o partido, quem vai estar junto, quem não vai estar e quem vai ser o candidato. Ainda está muito instável para a gente poder ter uma ideia exata da força da oposição aí, porque a força da oposição também vai ser a força do candidato. E às vezes também a gente fica imaginando assim, um candidato que seja conhecido tem mais chance, também nem sempre. Ou um candidato que é mais desconhecido tem menos rejeição. A gente também não sabe, porque às vezes o cara é menos conhecido e é justamente por isso que o cara não vota nele. Então, a gente só vai ter certeza se vai ter uma sobreposição entre a intenção de voto da oposição, a intenção de voto do governo, sobretudo da oposição, quando você tiver um candidato mais ou menos definido e o eleitor saiba assim, esse cara aqui, aí ele vai poder se posicionar sobre ele.
Ainda assim, uma quantidade importante de eleitores só se definem nas últimas semanas antes de votar, né? E no caso do Lula tem isso que o Maurício falou, que a gente sabe, né? Todos eles melhoram no último ano. Quer dizer, depois a economia piora muito no primeiro ano do governo, depois da reeleição. Mas ela melhora muito o crescimento. Sobre o que você falou. Fala, Christian. Fala, primeiro é que você tem razão, é muito mais fácil entrevistado falar sobre o governo do que falar sobre intenção de voto. Isso é um fato. Uma das coisas que eu prego aqui é que a intenção de voto que vale mesmo é a intenção espontânea. Você não dá opção das pessoas para escolher um candidato. Aí você vê o grau de engajamento que ela tem na eleição, e hoje você pega qualquer pesquisa espontânea, tem 50% a 60% de pessoas que não falam nome nenhum, outras falam Lula, falam Bolsonaro, Jair ainda, então... agora, avaliar o governo é uma coisa muito concreta. E, obviamente, num caso de reeleição com um candidato bastante conhecido, que é o caso do Lula, essa tarefa fica mais fácil para o entrevistado ainda. Mas eu acho que o que vai decidir a eleição, Christian, na minha leitura, vai ser aquele grupo que votou no Lula em 22 e hoje não avalia o governo positivamente, se o governo vai ser capaz de reconquistar esse grupo ou não. Essa, para mim, porque a gente tem estabelecido um antipetismo muito grande. Ou seja, quem for ao segundo turno já sai com... o piso é muito maior do que era em eleições passadas, inclusive a própria eleição de 2014. Por que eu me remeto a 2014? Porque 2014 foi uma eleição de mudança onde a incumbente venceu. Então, assim, o segredo vai ser se o governo vai conseguir recuperar que ele perdeu ao longo do mandato aqueles que votaram nele, aqueles 4, 5 pontos percentuais. Eu acredito muito que a eleição vai ser definida 2, 3 pontos percentuais ali lá na frente no segundo turno, dentro desse público que ao longo desse governo se perdeu. Se o Lula, o ano que vem, vai ser capaz de fazer o argumento de que esse pessoal que ele deve continuar mais 4 anos. Acho que essa é a chave para essa eleição. Sim, até porque até onde eu sei, esse tipo de eleição, na verdade, é um plebiscito sobre o governo. Na verdade é o seguinte, você quer que continue ou quer que pare? Né? Aí tem que saber se o governo toma de volta. Mas o único ponto é que, às vezes, dependendo do candidato da oposição, você não quer. É isso que eu estou querendo dizer. Mesmo que você não goste do governo, na hora H, dependendo de quem você escolhe, você... Né? Não, totalmente. Esses 2 ou 3 pontos percentuais da margem vão ser fundamentais do perfil do candidato do outro lado. Eu tenho uma... Voltando a 2014, eu acho que o Aécio Neves ele foi no limite do antipetismo. Mas o discurso dele, quando a gente fazia grupo focal em 2014, assim, as pessoas não conseguiam entender que o Aécio ia ser de diferente, além de não ser o PT. Foi o grande... Se tivesse um candidato, eu sempre pregava isso, infelizmente, né, o Eduardo Campos faleceu, mas um candidato, o perfil do Eduardo Campos que representava uma coisa além só do antipetismo, provavelmente ele teria sido mais competitivo. E eu acho que a escolha do candidato que vai ao segundo turno vai determinar essa margem aí de 2, 3 pontos que vão além só de tirar o Lula. Acho que o eleitor, no final, ele vai ter que decidir se esse perfil de candidato vai fazer uma coisa diferente, ou capaz de mostrar que vai ser alguma coisa diferente, além de tirar o PT. Né? A história foi feita. Em 11 de setembro de 2025, o Supremo Tribunal Federal condenou Jair Bolsonaro a 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado. Com isso, nosso documentário O Julgamento do Século ganhou um epílogo. Com depoimentos de autoridades civis e militares, juristas e políticos, o filme reconstrói o quebra-cabeças até a condenação de Bolsonaro e seus aliados. Com a apresentação de Flávia Tavares, roteiro de Sérgio Rodrigues e direção de Ricardo Rangel, essa é uma das maiores e, melhores produções do meio. Se você já viu o documentário, assista ao epílogo. Se ainda não, assine o Meio Premium e assista a versão completa no nosso streaming.